Boa noite. Glória a Deus. Estamos aqui para a escola bíblica, para aprender da palavra de Deus. Queria pedir que abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 7, por favor. Lucas 7, enquanto vocês abrem, eu aproveito para falar um bocadinho da chuva seródia, que será dias 22, 23 e 24 de setembro, sexta, sábado e domingo. Glória a Deus, vai ser um tempo maravilhoso. Eu quero que toda a igreja ore comigo, porque o consulado português em Angola, exatamente, está a dificultar os vistos para os irmãos virem cá. Por causa das jornadas mundiais da juventude, estão com medo que eles venham e não voltem. Mas no nome de Jesus, eles virão. Em 2020, o consulado também disse que o Jonas não vinha, o pastor Jonas não vinha. Você não vai viajar. Quem é que você pensa que é? Ele não só viajou, como veio, e nunca lhe pediram o teste do Covid nem nada. Eu acredito que este ano não vai ser diferente. Porque de Angola vêm 13 pessoas. E eles vão ter o visto a tempo para virem no nome de Jesus. Tenho certeza disso. E vem 10 do Brasil, vem gente de Inglaterra, da Suíça, ainda não posso dizer quem é, vai ser uma surpresa aí muito grande. Vem gente do Luxemburgo. Amém, glória a Deus. Eu estou a orar. E vai... Já convidei. Vai ser bom, vai ser bom. Eles foram para a França. Deus vai abrir um caminho e vocês vão cá estar e eles também, todos quem quiserem vir, no nome de Jesus. Vem gente de Coimbra, de Beja, de Évora, vem gente do norte do país, vem gente de França. Oh, glória a Deus. Isto vai ser pequeno para tanta gente. Vamos ter gente aí no corredor. Glória a Deus. E depois, se Deus quiser, vai-se cumprir o sonho que eu tive, em que eu anunciarei as novas instalações no domingo da chuva seródia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bom, acho que já falei um bocadinho sobre isto e quero também dizer a todos aqueles que nos estão a ver, domingo cá estaremos para buscar a Deus, louvar a Deus e para ouvirmos e escutarmos a palavra, pormos em prática a palavra de Deus, santa, triuna, invencível, incomparável, indestrutível palavra de Deus, que faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom, meus amores, Lucas 7, diz assim no versículo... deixa-me ver aqui com... A partir do versículo 24. 23, Tiago, desculpa. Versículo 23, diz assim. Isto é Jesus a falar para os seus discípulos. Quem é que está aqui que é discípulo de Jesus? Então isto é para nós. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João. Deixe-me eu localizar o que é que estamos a ler. Jesus estava a pregar a palavra e apareceram 2 mensageiros do ministério de João Batista para perguntar a Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou haveriam de esperar outro. Porquê? Porque João Batista foi levantado para anunciar aquele que haveria de vir. E teve a clarividência de falar pelo Espírito de Deus a quando do batismo nas águas e do Espírito Santo de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E, efetivamente, era aquele que haveria de vir. Mas, no entanto, o tempo foi passando. E nós não fomos feitos para esperar. O ser humano não sabe esperar. Irmãos, acreditem nisto que eu vos vou dizer. Está intrínseco em nós um relógio, uma coisa... Veja, às vezes eu ouço as senhoras dizerem assim, eu sinto o meu relógio biológico a dar sinal. Querem ter filhos.
Está errado? Não, não está. É verdade. Mas isto está dentro do homem e da mulher. A senhora para ter filhos, o homem para ter uma vida diferente, para casar, para assentar. O casal para terem uma outra experiência, terem uma outra... tentar subir de nível, tentar ter uma casa melhor, tentar ter uma vida melhor. Pronto. O problema é que nós, por causa do pecado, não confiamos em Deus e por isso não sabemos esperar. Então o que é que vem sobre nós? Vem o medo, a dúvida. Porquê? Porque não sabemos esperar. Veja, até o próprio João Batista, aquela criancinha que na barriga de Isabel, quando Isabel se encontrou com a prima, Maria, a criancinha saltou na barriga dela, tipo, ei, olha ele! Reconheceu quem ele era. E depois reconheceu outra vez quando o batizou nas águas. Que honra! Não é incrível? E depois, porquê é que não viveu isto? Porque o tempo foi passando, não consigo precisar quanto tempo passou desde o batismo. Em capítulos são 4 capítulos de Lucas. Mas não sei quanto tempo. E João Batista, de alguma maneira, esperava algo dele. Esperava que ele fosse ter com ele. Então, como é que tu fazes as tuas reuniões? Juntamos-nos todos? Como é que é? E tal. Mas não. É que Jesus foi seguir aquilo que o Pai lhe tinha dado como instrução. Às vezes as pessoas não conseguem compreender isto. Muitos de nós estivemos muito tempo numa certa denominação, numa certa igreja. E quando saímos, e não tenha dúvida de que 90% dos que saíram foi o Senhor que os tirou. Tirou porque quis limpar a igreja. Não, tirou porque éramos sementes a lançar para dar novos frutos. Não era para ser um super vaso cheio de plantas, não é um quintal, éramos para ser muitos quintalinhos a dar o seu fruto. Era assim que era o propósito de Deus. O homem quer agregar para ele e Deus quer espalhar para trazer paz, amor e trazer o Evangelho ao reino e o reino de Deus à vida das pessoas. Mas o homem quer agregar para ele, daí as megas igrejas, os mega ministérios. Temos 600 igrejas, temos 900 igrejas. Mas para quê? Ele não consegue pastorear nenhuma, quanto mais. É verdade. Diga-me um pastor que consiga pastorear todas as pessoas que tem. Há sempre um que mija fora do penico. Não se pode dizer penico, não é? Há sempre um que não é? Cocheia. Irmãos, porquê? Porque nós não podemos controlar a vida das pessoas. Nós não podemos viver a vida pelas pessoas. Então nós não conseguimos pastorear todos. Tínhamos 1, 10, 20, 100, 1000. Agora imagine os que dizem que têm 600 igrejas. Somos 1,5 milhão. E ele nem a família dele ele pastoreia, quanto mais esse 1,5 milhão. Então o pastor é contra as igrejas grandes. Eu sou contra o homem amealhar para ele. Eu sou a favor de fazer a vontade de Deus e o plano de Deus. E foi para isso que nós fomos chamados. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Quer dizer que é preciso ir. É preciso sair do vaso e ir. E como nós não obedecemos, Deus tirou-nos. E lançou-nos, espalhou-nos. Para que o reino de Deus possa ter um alcance maior. Quando isso acontece, é natural que nem todos sejam iguais. Há trevos de 3 folhas e há trevos de 4 folhas. E se passar um esquilo por um dos trevos, fica com 2 folhas. Vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer? Isto para dizer que não somos todos iguais. João Batista, o que é que ele esperava? Que se juntassem os dois à esquina, tocar a concertina e a cantar o Sol e Dó. Mas o plano de Deus era diferente. E aqui é que está o grande erro. Nós temos de ser unidos. Irmãos, nós podemos ser unidos, como por exemplo eu e o pastor Saúl somos. Cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua igreja, mas nós somos amigos e somos unha com carne. E ai de quem me venha falar mal dele, que leva
leva chute no fundo da espinha. E isto chama-se união. Eu respeito a diferença que ele tem para mim e ele respeita a minha diferença. Mas o Deus é o mesmo, o amor a Deus é o mesmo, o serviço a Deus é o mesmo. Mas somos iguais? Não. E é aqui que está o grande segredo. Mas João Batista não entendeu isto. E este é o erro do fermento velho. João Batista, o que é que Jesus disse que João Batista era? Até podemos ler. Veja aí, quer ver? Jesus, ao falar de João Batista, disse assim, quer ver? Versículo 26. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo eu que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E o que Jesus está a dizer é: ele representa o fim de uma era. João Batista representa o fim de uma era. Sabe o que era suposto João Batista ter feito? Cumprir o que falou pela sua própria boca. É necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe o que é que eu teria feito no lugar de João Batista? Juntava o povo que tinha comigo, os discípulos que tinha comigo, e dizia assim: a partir de hoje o vosso pastor é Jesus. E tu, e eu vou ser mais um com vocês, com ele. Mas o que é que João Batista fez? Continuou. Já não era preciso continuar. Porque a voz que clamava no deserto já tinha cumprido a sua chamada quando Jesus foi batizado nas águas e no Espírito Santo. E este é o fermento velho que eu e o pastor Zé António tantas vezes falamos aqui. Porque querem continuar, não querem perder o suposto título, a suposta autoridade, que só vem de Deus. Como é que eu sei que João Batista perdeu a autoridade? Porque logo a seguir a esta situação, ele é preso. E passado algum tempo é decapitado. Com tantas mortes que ele podia ter, porquê decapitado? Significa o fim da autoridade. Esta semana, esta palavra tocou tanto em mim, mexeu tanto comigo. Nós que estamos sempre a defender o fermento velho, estamos sempre a defender, não, mas ele é apóstolo, ele é bispo, ele é isto, ele tem 1,5 milhão de pessoas. Não tem nada. Porque se Deus fizer assim, nem o ar que ele respira vai continuar a respirar, seja ele quem for. E há uns que começaram uma era e deviam de ter terminado. E há outros que estão a começar essa era nova, que era suposto os mais antigos se achegarem a esses para os ajudar. Mas o que é que acontece? Muitos dos mais antigos agarram-se ao título, agarram-se a um anel, agarram-se a um diploma, a uma capa. Vocês, não é? Olha, tu e eu. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Atenção que eu não estou a criticar ninguém em específico. Nem sequer a criticar. Eu estou a falar da palavra para ver se a gente abre os olhos de uma vez por todas. Eu sei que um dia, se o Senhor não vier antes, um dia a minha era vai terminar. Eu sei. Um dia, quando o Senhor terminar, há de se levantar um melhor do que eu. E o Senhor vai-me dizer, agora é este. E o meu papel não é sentar-me nas cavalitas dele. O meu papel deverá ser dar-lhe força para ele correr e tentar estar ao lado dele para o orientar. Não faças isso. Faz antes isto. Olha que eu já fiz isso e deu errado. Escuta a voz de Deus. Calma, sossega o teu coração. Isto são coisas... Irmãos, nem sequer tenho filhos para passar o ministério a um filho. Porque o ministério, o pastorado, a igreja, não é um reinado e a unção não é hereditária. Os filhos de Moisés não foram eles os escolhidos, nenhum deles, para sucederem ao pai.
Foi Josué. Que nem era uma liderança igual à de Moisés. Josué só pensava em guerra e batalha e táticas. E conquistar. E dar porrada naqueles. Ok, há gigantes ali. Vamos atrás deles. Vamos lhes cortar a cabeça. Era o que ele pensava. Vocês estão a entender? Então, o problema de João Batista foi precisamente... E Jesus fala nisto, sabia? Honrando-o, fala nisto. E isto fala muito a mim, à geração de hoje. É uma geração de mimimi. É uma geração que não tem... Como é que eu vou pôr isto sem ofender? Parece que estão anestesiados. Nem conseguem escolher entre carne e peixe. Não é? Eu, por exemplo, eu cheguei ao 10º ano. Eu cheguei ao 9º ano e já sabia qual era a área que eu queria seguir. O que é que eu queria fazer. Eu sempre disse, independentemente dos meus planos, depois não correrem bem, ou não resultarem, ou a coisa não se concretizar, o que eu quero é fazer isto. Eu quero seguir isto. E eu vejo os miúdos do 9º ano atualmente querem ser youtubers. Não querem estudar, querem fazer programas no YouTube, em canais de televisão, fazer porcarias para terem viewers, para receberem dinheiro de publicidade e para serem milionários. Que é isto o sonho que eles pensam. Mas esquecem-se que quem dá dinheiro a esses fulanos é o mesmo que diz: tudo isto me pertence e eu dou a quem eu quero. Então, os jovens que são arrastados por isso, são arrastados por uma mentira. São arrastados por um engano. Vão à igreja e dizem: aquilo é uma chatice. Ele canta, e depois prega e não acontece nada. Porque estão à espera de ver sinais nos ares, ver luzes e ver fumos, porque é o que vê nos concertos onde vão. Se não houvesse uns fumos e tal. E chegamos à fase em que temos pregadores que dizem que a Bíblia precisa de ser atualizada, como o Ed René Kivitz. E eu digo-vos que a Bíblia não precisa de ser atualizada. A Igreja... eu acho que agora ia fugindo. Irmãos, fui eu que me ajeitei aqui na cadeira. Ninguém se assuste. A Bíblia não precisa de ser atualizada. A Igreja não tem que se adaptar ao mundo, nem à cultura dos povos. Irmão, já reparou que o islâmico, quando vai para um país que não é islâmico, àquela hora ele estende o tapetezinho no chão e ora lá, faz as suas rezas a Alá? Não pergunta se pode. Não pergunta se ninguém fica incomodado de ele ficar de rabo para o ar. E nem pergunta: olha, eu aqui posso orar em voz alta? Eu já vi um dentro do metro. Já. Chegou àquela hora, estendeu o tapetezinho e ninguém disse nada. E o que é que eu vejo a Igreja de Cristo fazer? Adaptar-se ao mundo. Não vamos mais cantar aqueles corinhos antigos. Não, esses são de baú. Vamos cantar aqueles que falam do eu e que eu preciso, eu sou. Tu precisas disso e tal. E nós não podemos ceder. Jesus alertou-nos para isso. Por isso, meus amores, o que é que eu quero dizer com esta palavra que eu vos estou a dar? Primeiro que tudo, cada ministério tem a sua função. Ministério de Deus. Uns são para começo, outros são para o meio, outros são para o fim. E às vezes eu vejo pessoas a quererem trazer o fim para o princípio, porque têm muita pressa, não sabem esperar, não compreendem o processo de Deus, que é um processo de paciência e longanimidade, é um processo de maturação. O nosso presbítero João Falcão Machado muitas vezes dizia, quando fazia assim jantares de família, e eu cheguei a participar em alguns, dizia assim: esta carne teve 8 horas no forno.
Ele punha aquilo enlumbrando e era 8 a 9 horas. Quando aquilo vinha para o prato, meus amores, aquilo desfazia-se, parecia manteiga. E era delicioso. Então há um processo longo de 8 horas no forno. E isto ensina-nos um segredo, que é, nós precisamos de aprender o processo de Deus. Eu dizia a alguém esta semana, por esta altura, com a idade que eu tenho 44 anos, eu já contava estar a full time na igreja. Já contava estar com outro estatuto, vamos dizer assim. Mas depois de dizer isto, logo veio a palavra dizer, calma, estás nervoso porquê? Espera em mim. Se calhar não estás pronto. Isaías. Yeah. Aquele que crê não se apressa. Aquele que crê, está em Isaías, disse o pastor Saúl, aquele que crê não se apressa. Não temos que andar apressados, não é verdade. Temos que aprender a ser longânimos. Deus é tão longânimo, Deus tem sido tão longânimo para connosco. Então, voltando a ler aqui a palavra. Portanto, ai daquele que em mim não se escandalizar. Porquê que tanta gente se escandaliza em Jesus? É o versículo, acho que é o 26, não é? 23. Porquê que muita gente se escandaliza em Jesus? Porque querem as coisas à maneira deles. Porquê que os judeus se escandalizou em Jesus? Porque queriam um Messias político. Queriam um Messias que viesse depor o Império Romano. Que matasse o imperador. Que agregasse Israel e lutasse contra as nações. Fizesse guerra. Porque foi isso que se habituaram a ler em todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E nos livros apócrifos, principalmente 1º e 2º de Macabeus, eles resolvem tudo à porrada, tudo à pancada, tudo à espada. Corta, mata, sangue, espirra por todo lado. E foram habituados a isto. Portanto, você pergunta a um judeu hoje, e ele fala que Deus é grande, poderoso, todo-poderoso, misericordioso, longânimo. Mas depois você diz, tem grandes feitos que ele tem feito. São grandes os feitos que ele tem feito, mas já ninguém se lembra de quais. O que é que se lembram? Das batalhas? Nós, na Guerra dos 100 Dias, ouvimos os passos do Messias. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, chegámos a pensar, é agora que vem aí o Messias. Com a formação do Estado de Israel e a aceitação dos povos. Agora que não sei o quê. Ou seja, olham para a guerra, para a tecnologia, olham para a economia. Nós somos, Israel, isto é verdade, somos o maior produtor de laranjas em todo o mundo. Uma terra que é um bocadinho maior que Portugal. Agarraram num deserto, desviaram artificialmente um rio, fizeram aquilo um vale cheio de erva, cheio de flor, plantaram pomares de laranja. Hoje são os maiores produtores de laranjas. Suplantaram os Estados Unidos e o Brasil, que eram os maiores produtores de laranjas do mundo. Mas não a vendem muito pouca laranja, como é que se diz? Natural. Eles vendem muito laranja congelada, para fazer sumo, para pôr nos gelados, para pôr nos produtos alimentares. Porque ainda é processada, ainda paga mais. Eles falam no agora. E é aqui que mostra que muitos se escandalizam em Jesus porque se esquecem daquilo que Ele é e faz. Depois diz assim, tendo-se retirado, ou seja, Ele não falou à frente dos discípulos, falou com os seus discípulos. Começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. E quer dizer, alguém que ficou só. O que é que Jesus quis dizer com isto? É forte. Isto é muito forte. Uma cana abalada pelo vento. É como quem diz, alguém que depois de fazer aquilo que foi chamado para fazer, ficou só. Que propósito é que João Batista ainda tinha em continuar a batizar,
se a Bíblia até diz que eram os discípulos de Jesus que batizavam já mais do que os de João. Até os discípulos de um e do outro já andavam em guerra. Ora, Jesus não veio para trazer guerra, ele veio trazer paz, veio trazer o reino dos céus. Estão a perceber porque é que eu estou a falar nisto? Porque é que hoje há tanta guerrinha entre igrejas, entre ministérios? Alguns ainda não perceberam que o tempo deles era um tempo diferente, era de preparação. Hoje estava na hora de já estarem juntos com outros. Fortalecendo-se uns aos outros. Apoiando-se uns aos outros. Isso mesmo, Zé Manel. O amor ao dinheiro. E os títulos. Porque há muita gente que nunca foram nada na vida, mas foram chamados ao pastorado e agarram-se àquilo como uma pessoa à beira da morte agarra-se à vida. Jesus depois continua a dizer: mas que saístes a ver, versículo 25, mas que saístes a ver, um homem trajado de vestes delicadas, eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Jesus até deu a entender, ele não é nenhum rei, ele não é nenhum palaciano, ele não é nenhum príncipe. O príncipe da paz sou eu. Versículo 26. Mas que saíste saber? Um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que um profeta. Aqui entra a parte em que Jesus começa a honrá-lo. E como se honra alguém que completou a sua carreira, guardou a fé, e que agora estava na hora de se juntar a outro, que neste caso era Jesus. Versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Ou seja, deram glórias a Deus por aquilo que estavam a ouvir. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor Jesus: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? Que era o que eu estava a dizer. Versículo 32. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Ou seja, dizem assim: o pastor está a falar está muito irado, está muito zangado. Tem que falar mais mansamente, com muito amor. As suas pregações hoje já não são iguais às de umas semanas atrás. Vocês estão a perceber? Também já te disseram isto, Saúl? Pois já, eu sei que já. Ou preciso. E sabe o que é que eu tenho para vos dizer? O mesmo que Jesus disse. Então a gente fala-vos em amor e vocês não andam em amor, não perdoam. Não são amigos uns dos outros, não andam unidos. Falamos em dureza, em ira, falamos em justiça e vocês dizem: isso é muito duro para mim. Meu Deus, é exatamente o que se passa aqui. Tocamos flauta, não dançam. Cantamos lamentações, também não choram, então o que é que vocês querem? A igreja, faltam umas luzes na igreja, mais ainda, que é para a minha mãe andar com óculos escuros nos ouvidos? Não. Faltam uns fumos. Quero fumos lá fora. Eu peço ao António, ele monta lá o grelhador lá fora e a gente faz lá uma fumarada. E ainda assamos umas sardinhas pelo meio. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? As pessoas querem vir à igreja para serem entretidos. E a igreja não é local de entretenimento. A igreja é local para ouvir a palavra de Deus, arrependimento, e local para nós rendermos honra e glória a Jesus.
Incomoda-me, tenho que o dizer, incomoda-me até aos ossos ouvir, e eu vejo muitas vezes isto nas redes sociais. Há este culto, esta reunião, é culto para honrar o aniversário do pastor. Então, mas o culto não é ao Senhor? Irmãos, vocês fazem o culto e no fim querem cantar os parabéns ao pastor? Espetacular. Agora, um culto para honrar o pastor, então não é culto ao Senhor. Eu não vou a cultos a homens. Vamos fazer esta reunião, é para celebrar o funeral de tal pessoa. Ora, eu celebro a vida, eu celebro aquele que morreu, mas ressuscitou. A não ser que seja para esse ressuscitar também. Se é para ressuscitar, eu estou lá. Em nome de Jesus. Não é com voodoo, nem com candomblé. Agora, por amor de Deus, não vou a uma reunião para celebrar o funeral de alguém. Não, desculpe, mas não vou. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Mas isto está a acontecer. Isto está a acontecer. Honra-se o homem na vez de se honrar a Deus. Honra-se a criatura na vez de se honrar o Criador. E Jesus diz, vocês são semelhantes aos meninos. A reunião para o Senhor é muito maçuda. O quê? 2h30 na igreja ali. Mas depois vão a um jogo de futebol e estão lá às 2h30 na mesma. A gritar nomes ao árbitro. A tirar selfies. Não é? Vão ao cinema e os filmes são cada vez mais compridos, que é para aproveitar na pós-produção tudo o que gravaram, que é para não desperdiçar. Eu lembro-me dos filmes terem 120 minutos, 125, agora tem 180, tem 200, 220 minutos. 3 horas de filme. E aí, já não se cansam? Não lhes dá o sono? Porque é um filme. É o Tomé da Cruz a correr e a explodir bombas. Olha, venha, mas é ouvir a palavra do Senhor da Cruz, que morreu e ressuscitou e está vivo, e que veio para nos salvar e resgatar de nós próprios. Você é muito religioso. Pois sou, glória a Deus, sou muito religioso, sou o que você quiser que eu seja. Eu agora já estou nessa fase. Sou mau? Sou péssimo, miserável, eu sou horrível. Ele é bom, sou espetacular. Nunca vi ninguém tão bom como eu. Agora sou assim, já não estou para me estar a chatear. Digam o que disserem, eu sou, ele é mentiroso. Nem imagina. Eu minto com quantos dentes tenho na boca. Saúl, já não estou para me estar a chatear. Cada um dá o que tem e eu abençoo. Não estou para estar a dizer mal das pessoas, não estou para estar a falar mal. Estou para confrontar a maldade, estou para confrontar o pecado. Nunca me vou calar e não vou parar nunca de falar no pecado. Mesmo que as pessoas digam que eu estou a julgá-las. A mim ninguém me julga, só Deus. E isso não te assusta? Deus me livre. Senhor, eu quero um dia, ainda hoje eu vinha do trabalho para aqui, eu vinha no carro, vinha o louvor a tocar e eu disse, Senhor, tem compaixão e misericórdia de mim, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Limpa o meu coração. Nunca é demais eu pedir a Deus. Há um que eu não me recordo agora do nome dele, mas é ali da Malásia, ou da Tailândia, não sei. É um sítio das sopas mamelucas com esparguete lá dentro, não sei o quê. Que diz que nós já não precisamos... É o José Prince, exatamente. Que diz que já não precisamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Não, Cristo já nos perdoou há 2000 anos atrás. Então nunca mais precisamos pedir. É falta de fé. Jesus Cristo. Então nem precisávamos de Salvador. Porque já está. Exatamente. Estás perdoado. Está. Eu sou gay e vivo com um homem. Estás perdoado. Deus te ama como tu és. É assim que começam as mentiras do Evangelho. Pois é. É assim que começam as mentiras do Evangelho.
Versículo 33. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e dizeis, tem demónio. Tem demónio porquê? Porque não come pão e vinho. Faz lembrar eu quando fui com o pastor Augusto José às Canárias. Estavam lá uns missionários, já foi há uns anos, os missionários americanos. Estávamos todos a almoçar, uns 30 ou 40, umas mesas enormes. E de repente perguntaram-nos, o que é que vocês querem beber? E olhámos um para o outro, pode ser uma cerveja, umas cervejas. E os americanos, eles bebem álcool, bebem cerveja. No fim da refeição, os americanos foram todos fumar para o terraço. E nós, eles fumam. Incrível! A nossa mentalidade. Veja aqui, Jesus diz aqui a mesma coisa. Porque vejo João Batista que não comia pão nem bebia vinho, era gafanhotos e mel silvestre, e dizeis, tem demónios. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Se é magrinho, a mulher deve-lhe fazer passar fome. Se é gordo, anda a comer fiado. Se tem um carro bom, naquele arranjou dinheiro para o carro bom. Se tem um carro velho, nem fé tem para um carro melhor. Se não está a full time, olha, não está a full time porque a igreja é pobre. Se está a full time e tem um bom ordenado, é um lambão. Não é? Jesus disse, tocámos flauta e não dançaram. O que é que vocês querem mais? Querem que a gente chore? Querem que a gente faça fados tristes? Que é para vocês chorarem? As pessoas não sabem o que é que querem. E eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus disse coisas tão maravilhosas aqui. Tão maravilhosas aqui. Vocês entendem? Tão maravilhosas. E eu quero partilhar mesmo isto com vocês, para vocês perceberem a importância de percebermos isto. Primeiro, nós não sabemos esperar. Nós não entendemos o mover do Espírito de Deus. Porque é que há pastores que há 20 anos atrás tinham igrejas enormes e hoje não as têm? Passou a chamada, passou. Deus tirou. Não, Deus não tirou nada. A chamada de Deus é sem arrependimento. A maior prova que eu e você temos que isto é verdade é Sansão. Sansão nunca se arrependeu diante de Deus do que tinha feito. Apenas pediu uma segunda oportunidade. Quando o puseram lá entre os pilares do templo de Dagon. E Deus deu-lhe a força porquê? Porque a chamada é sem arrependimento, ainda que ele tivesse com pecado. Saúl, Deus tirou-lhe a unção, mas não lhe tirou o trono, deixou-o ficar 38 anos mais. Ele teve 40 anos no poder. Tu sabias isto? Foi no segundo ano de mandato, quando ele pecou. Poupou o rei lá da cidade, que eu agora não me recordo do nome. Agag, exatamente. Acho que é isso. E os animais, porque os soldados estavam cheios de fome, porque ele ordenou um jejum armado em religioso, ele quis substituir o profeta, quando Deus o tinha chamado para ser rei. Uma decisão terrível que estava a fazer o próprio filho virar-se contra ele. O filho estendeu a ponta da vara, tocou num favo de mel, provou, diz que até os olhos se acenderam. Ele estava revoltado com o pai, a passar fome. Ele pecou, não se arrependeu. Ele pediu ao profeta Samuel, vem comigo diante do povo, que é para parecer que está tudo bem. Isto foi no segundo ano de mandato. Segundo ano. 38 anos sem a unção, mas não sem o trono. Quer dizer que David esteve 38 anos à espera para subir ao trono. 38.
Em 38 minutos a gente consegue esperar. Tiramos uma senha, olhamos para a senha. Ei, tenho 40 números à minha frente. Não vou esperar, vou-me embora. A gente não sabe esperar. Não conseguimos. E vivemos numa sociedade que não ajuda a sermos pacientes. Agora imagine, o reino de Deus é paciência e longanimidade. O reino de Deus é paz e amor. E nós vivemos num mundo que nos obriga a sermos cada vez mais bélicos, a contra-atacarmos sempre na carne. Quando Deus diz, não é na carne e no sangue, mas pelo meu Espírito. A nossa luta, o apóstolo Paulo diz isso, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Porquê? Porque são elas que andam a acelerar isto. Andam ali a cutucar as pessoas, a enervar as pessoas. Vocês estão a entender? E você pensa que é diferente na casa de Deus? Diga lá a um jovem hoje, vais estar 9 meses a ouvir a palavra, depois começas a servir. Ao fim de 2 semanas ele deixa de vir à igreja. E o que é que nós, como pastores, fazemos às vezes? Queremos motivar, queremos não perder o jovem e cedemos. E quando cedemos, dá barraca. Eu sei o que é que estou a falar. Às vezes pensamos em motivar, dar uma oportunidade, pensar, até parece que tem maturidade, tem crescimento espiritual. Vamos dar aqui uma oportunidade. E depois vamos a ver, no momento do aperto, porque o aperto vem sempre. No momento da decisão, no momento do confronto, o que é que sai? Sai tudo menos o crescimento espiritual. O crescimento espiritual era o quê? Era um ar que se lhe deu. Faz-me lembrar, sabe o quê? Vocês vão se rir com isto. O bronze que se ganha nas praias do Algarve. A pessoa vem castanho, parece que estivemos a tomar banho a chocolate. Ao fim de 2 banhos, estamos brancos. Porquê? Porque é um sol e é uma praia que não tem iodo. O iodo é que nos ajuda a manter o bronze, a manter a pelezinha castanhinha, ter aquele aspecto saudável. E o iodo, o que é o iodo aqui nesta história, nesta parábola, nesta minha comparação? É o Espírito de Deus. A pessoa parece crescida na fé, mas depois de 2 banhos é branquinha como a parede e como a cal da parede. E nós estamos sempre a aprender. E você diz assim, pastor, mas assim perdeu a pessoa. Eu ia perdê-la na mesma. Se eu não a perdesse, essa pessoa, pela espera, se eu não a perdesse pela situação, ia perdê-la na espera. Porquê? Porque o coração é altivo. O coração quer algo de Deus, que não é a presença dele. Quantas pessoas, e agora vou ser egoísta, vou só falar em mim e no pastor Saúl. Quantas pessoas nós não conhecemos no passado? Milhares de pessoas que serviram a Deus ao nosso lado, conosco. Ainda não éramos pastores, e eu pergunto, quantas ainda hoje desse tempo estão a servir? Se não for 0, anda lá muito perto. Já depois de sermos pastores, se somarmos todos os que já serviram a Deus connosco e que já estiveram connosco, contam-se pelos dedos de 2 mãos os que ainda hoje estão a servir a Deus. E porquê? Precisamente por isto que eu estou a dizer. Nunca estiveram na igreja para buscar o Criador. Estiveram na igreja para buscar algo do Criador. Foram salvos? Provavelmente nunca o foram. Porque o salvo é transformado. E quando você e eu somos transformados e passamos pela fornalha de fogo ardente, ainda que seja aquecida 7 vezes, nós passamos e saímos dela enxutos. Ainda que as águas subam e a gente
fique debaixo d'água, o Senhor vem a nosso resgate e somos salvos e não morremos. Ainda que nos tentem atirar de um penhasco, passaremos pelo meio da multidão. Irmãos, isto é tão simples quanto isto. Esta semana, eu tenho uma moça em Évora que é do meu tempo e do Samuel. É do nosso tempo. E ela estava-me a perguntar, hoje até estávamos a falar, e ela perguntava-me assim, do nosso tempo, quem é que ainda está a servir a Deus? E eu disse-lhe, só conheço dois, eu e o Samuel. Quem é que está a servir? Porque há mais que estão a ir à igreja. Mas ir à igreja não quer dizer que esteja a servir. Alguns só vão para agradar a alguém. Outros vão porque é um hábito. Outros vão porque, se não forem, sentem o peso na consciência. Então, os que estão a servir, só conheço dois. Dói muito porque nós éramos uma maralha de uns 12 ou 15, ou mais. E lembro perfeitamente de numa convenção, andar a tirar os pipos dos pneus dos carros. Hoje dá-me vontade de rir, na altura não deu vontade nenhuma de rir, quando se soube, foi uma chatice. Mas vocês percebem? E agora eu digo, onde é que eles estão? No mundo, perdidos. Porque provavelmente nunca nasceram de novo. A culpa é dos pais? Não. Não, porque os pais até os levavam à igreja, ouviam a palavra, ensinavam. Educaram-nos nos caminhos do Senhor. Mas há um dia em que somos nós que temos de tomar a decisão. E se essa decisão for tomada sem termos nascido de novo, nunca vai resultar. Estão a entender? Não sabemos esperar. Não sabemos... Irmãos, eu esperei muitos anos, muitos, para chegar ao pastorado, para chegar àquilo que eu sabia que Deus me tinha chamado para fazer e para ser. E mesmo depois de lá chegar, levei tanta porrada, tanta pancada, tanta coisa que já se passou. Hoje houve uma irmã que, ao fim de 13 anos, pediu-me perdão de coisas que disse em 2010. Eu já nem me lembrava daquilo. Mandou-me mensagem a pedir perdão, pastor, desculpe, eu tenho ouvido as suas mensagens e eu fui muito má para si há 13 anos atrás. Eu já nem me lembrava, eu lembrava-me da pessoa, lembro-me, eu tenho memória muito boa para caras e nomes e para as pessoas, mas do que se tinha passado, eu não guardo rancores, eu não tenho. O meu coração, não. Sério, Zé, o meu coração, eu não tenho, o meu coração não dá para mágoas, não dá. Já fui rancoroso. E como eu sei o que é que nos faz, o rancor e o ódio, mata-nos, faz-nos ficar doentes, eu hoje não tenho espaço para isso. Eu quero ser saudável, quero ter vida. E já não ganha nada com isso? Exatamente. Não ganhamos nada com isso. Só temos a tendência a perder. Uma vez a minha mãe, a Dona Ninja, estava a orar a Deus e não conseguia ter uma resposta de Deus a um certo assunto. Eu devia ter os meus 7 ou 8 anos. E vi a minha mãe muito triste. Estávamos a almoçar na cozinha da minha antiga casa no Estoril. E vi a minha mãe muito triste e perguntei-lhe, mãe, o que é que tu tens? E ela disse, não é nada. Não, conta lá o que é que se passa. E ela lá me disse, olha, eu não percebo. A mãe está farta de orar a Deus, está farta de perguntar uma certa situação e Deus não responde. Terminámos de almoçar, aquilo ficou um bocado a moer na cabeça e eu fui ao meu quarto, ajoelhei-me e orei e disse, Senhor, eu sei que tu sempre respondes. Na escola dominical eu aprendi que o número de telefone de Deus é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou grandes e firmes.
Se tu és aquele que respondes a todas as nossas orações, porquê é que não respondes à minha mãe? E tinha acabado de orar e disse-lhe, Senhor, mostra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Levantei-me, ajeitei as calças, ou o que era, e de repente eu vi um penhasco muito grande. Parece que eu estou a ver. E vi a minha mãe deste lado e vi Jesus deste lado. E um canal de comunicação, era um tubo grande, translúcido, que no meio tinha pedras escuras, negras, que tapavam o tubo até cima e não deixavam. Jesus respondia, mas a resposta de Jesus batia nas pedras e voltava para trás. E eu fui a correr ter com a minha mãe e disse-lhe, mãe, eu já sei porque é que tu não ouves a voz de Deus, não ouves a resposta de Deus. E disse-lhe isto. E a minha mãe ficou assim a pensar, mas eu não tenho mágoas com ninguém, eu não estou magoada com ninguém, não estou ofendida. E quantas vezes, irmãos, nós achamos que não estamos magoados, que não estamos ofendidos, mas estamos. Ai não, eu já perdoei. E não perdoamos. Porque ensinaram-me que é uma decisão. E é. Mas, irmãos, é preciso eu libertar-me disso. É difícil. É difícil. Mas enquanto eu não me libertar desses sentimentos, eu não posso dizer que perdoei. Então a minha mãe ficou a matutar naquilo e foi orar. E pediu perdão a Deus, libertou perdão o que é que fosse. Deus mostrou-lhe o que é que era. Logo quando ela pensou na situação, o coração ficou, parece que é assim, comprimido. Não é? E a minha mãe logo percebeu o que é que Deus lhe estava a querer dizer. Libertou perdão para aquela pessoa, para aquela situação. Pediu ao Senhor, não é para esquecer, é, Senhor, não me deixes mais ter este ressentimento. Porque o ressentimento é como a onda. A onda vem e depois o mar recua. E quando recua a gente parece que tem o alívio. Mas depois a onda vem outra vez. E se nós não rejeitarmos aqueles pensamentos, aquele sentimento, vamos continuar sempre debaixo daquela dor. Nesse mesmo dia, telefono-lhe com a resposta da pergunta. Com a resposta à oração da minha mãe. Nesse mesmo dia. É um testemunho que eu nunca me vou esquecer, da importância que tem. Nós estamos bem com Deus e bem uns com os outros. Eu quero lá saber o que é que se passou há 13 anos, ou há 10 anos, ou há 20 anos. Passou. Eu já pedi perdão a Deus, eu já me arrependi. Eu já perdoei. Eu não vou lembrar. Entende? Por exemplo, eu e o meu irmão estávamos sempre à bulha um com o outro. Apesar de com 12 anos de diferença, eu não ganhava nenhuma bulha, né? Ele era maior do que eu. E, irmãos, eu quero lá saber se ele me aleijou há 20 anos ou se ele disse qualquer coisa feia há 20 anos. Eu não quero saber, já passou. Eu não lhe guardo rancor de nada, não guardo rancor de ninguém. Não tenho tempo nem espaço na minha vida para isso. Não quero. Percebem? Mas se eu não deixar isso passar da minha vida, é como faz lembrar aquela. Eu não sei se vocês sabem, mas isto é uma história verídica, não é? Porque é que muitos dos colonos americanos, os primeiros, morriam e ninguém sabia porquê. Porque até aparentemente eram saudáveis, trabalhavam no campo, eram pessoas que tinham força nos músculos, tinham força no esqueleto, podiam não ter a melhor alimentação, mas eram pessoas do campo. Pá. O ar puro faz bem, não é? Sabe porquê? Porque comiam em pratos de estanho e bebiam em canecas de estanho. O estanho é um veneno, que aquilo vai passando para a comida, por osmose. Mistura-se com a comida, mistura-se. Então, panelas de estanho, com o lume a uma certa temperatura, ainda que não seja o lume igual ao de hoje, aquilo mistura-se. E vem exatamente ao fim de um aquilo vai. É como ao mercúrio. Se a gente comer muito peixe, e o peixe estiver infectado com muito mercúrio, ao fim de uns anos, a pessoa vai acabar por morrer. Porque depois tem uma carga de veneno que já não tem hipótese de voltar atrás. Estão a perceber? Exatamente. Exatamente. A Bíblia fala nisso.
Para não se comer muito peixe que seja de grande profundidade. A Bíblia fala nisso, para nós não termos muito cuidado para não comer peixe de muita profundidade. Porque é o peixe que tem maior mercúrio, tem maior radiação de mercúrio. Tem que ser peixe mais rasteirinho, mais de cima. Vocês estão a perceber? Bem, eu acho impressionante as pessoas não entenderem que a raiz da mercúrio e o rancor são venenos que nos matam, mais tarde ou mais cedo. Então, o que é que a gente já aprendeu hoje? Saber esperar é importante. E que tudo tem o seu tempo. Há pastores que o tempo deles já passou. E que não é tempo deles se reformarem, não é tempo de ficarem para trás. É tempo de se juntar às novas gerações. Não é para pôr defeitos. É para trazer o foco. Para manter a visão. Para os orientar. Porque, irmãos, é muito fácil cairmos no erro. Quando nós viemos aqui para a Pontinha, em 2011, um pastor que eu considerava muito, o primeiro conselho que ele me deu foi: não pregues a palavra toda. Prega uma parte. Como quem diz, tu ficas com o conhecimento e tu ensinas o povo a pescar, mas sem anzol, que é para eles perceberem que precisam de ti. É como o médico que nunca tirou a carraça de trás da orelha do lado do outro, porque todos os meses ele ia lá deixar o dinheirinho para os medicamentos. Depois, quando o filho ficou no lugar dele, curou a aldeia toda em poucas semanas e já nem falava com o pai, desangado. Eu considerava-te um médico tão grande, um médico tão bom, e tu deixavas a aldeia toda doente. Eu curei-os todos em 2 semanas. Ah, é? E agora vais comer do quê? Chocante, não é? Não pregues a palavra toda. E pelo meio mistura assim umas frases. Daquelas frases. O melhor está por vir. E tal. Aquelas frases que enchem saladas. Vocês estão a perceber? Enche o ego da pessoa, o coração da pessoa. O coração que é enganoso. Tão impressionante, não é? Siga o seu coração. Deus te ama como tu és. Não é preciso mudar nada, porque Deus te ama. Deus morreu na cruz do Calvário a pensar em ti. Mentira. Deus nunca falou em nós. Jesus nunca falou em nós na cruz do Calvário. Falou sempre em Deus. E na única vez que falou no povo foi para lhes dizer: perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes isto, Senhor. Estão a perceber? Mas nunca perdermos o foco. E depois vimos aqui com a palavra de Deus a importância de nós percebermos que nós não podemos rejeitar a palavra e que também não podemos mesmo ceder aos caprichos. Eu não concordo que seja tudo branco. Você devia ter aquela parede devia ser cor-de-rosa, pastor. Assim diz o Senhor. Se fosse numa igreja onde eu e o pastor Sul tivemos, aquela irmã. Assim diz o Senhor: pintarás a parede de azul, que era para parecer ainda mais uma coisa mais bíblica. Não é? Pintarás a parede de azul de cor-de-rosa. Não ando aos caprichos de ninguém, ando aos caprichos da palavra de Deus. Os caprichos de Deus. Não devemos ceder. Eu sei do que é que estou a falar. Eu sei que temos boa intenção e por isso é que Deus não nos castiga. Temos boa intenção, ajudar, querer motivar, dar oportunidade, mas depois... Amém? Amém? Entenderam? Já agora, para terminar, Lucas 6,35 diz assim: amai, pois, a vossos inimigos. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Soltai e soltar-vos-ão. Por vezes é preciso soltar. É preciso deixar ir. Às vezes é preciso largar da mão. Amar os inimigos. Eu costumo dizer, eu não tenho inimigos. Há pessoas que gostam menos de mim. Pronto. O que é que eu hei de fazer? Não gostam do meu bigode? Não sei, não sei porquê. Há pessoas que eu não gosto assim muito. Mas eu olho para as pessoas e tento procurar o melhor delas. Às vezes não é fácil. Mas, e até ultimamente tenho tentado pensar em, ok, é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Às vezes há vontade de pegar num pau e... Mas não pode ser, não pode ser. Amar os inimigos, fazer o bem. E Jesus até promete, será grande o vosso galardão. Mas que não façamos isso pelo prémio. Que não façamos isso pelo resultado. Façamos isso por obediência a Jesus e porque é um modo de vida, uma maneira de estar. Porque Deus é benigno até para com os ingratos e maus. De facto, é verdade. Veja lá. O céu, hoje, o sol não se levantou para os bons e para os maus. Então, era bom que o sol só se levantasse para os bons e para os maus era saravada, ou chuva. Já pensou nisso? Olha, se nós colhêssemos... cala-te, João. Vamos orar. Se a gente colhesse tudo o que diz e tudo o que faz e tudo o que semeia. Aí é que a gente andava sempre a pedir lamentações para chorar. Queres que eu toque flauta? Não, mas não. Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, por aquilo que tu falaste ao nosso coração, aquilo que tu revelaste. Obrigado pelo teu grande amor, compaixão e misericórdia. Toca em cada um de nós, fortalece-nos, faz-nos pacientes, faz-nos caminhar diante de ti dignamente, agradando-te em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento da tua palavra, até formarmos a estatura varonil de Cristo dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, conduz-nos até casa em paz e segurança, com a tua paz, com o teu amor, com a tua doce e suave presença para as nossas famílias. Em nome de Jesus. Graças te damos pela reunião de amanhã em Évora, que será uma tremenda bênção, com pessoas novas, igreja cheia, e no domingo também, Senhor. Igreja cheia, com pessoas novas e a presença do teu Espírito. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Aleluia.